Olá, sejam bem-vindos a mais um Lagoinha Viva. Eu sou Amanda Barros e estou muito feliz de estar com você aqui em mais um programa. Olha só, como sempre nós trazemos para vocês um conteúdo muito especial que abençoa a sua vida mesmo ao longo aí de muitos anos, né? O vídeo que nós vamos assistir hoje é uma pregação do pastor Gustavo Bessa. Ela foi ministrada em 2002 e nós vamos falar sobre Manassés. Então assiste comigo aí, daqui a pouquinho a gente volta. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a história de Manassés essa noite. Está no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Os versículos 1 ao 13. Todos acharam? Amém? Vamos fechar os olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Deus, a Tua palavra está diante de nós e nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos receber o Teu ensinamento essa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender tudo aquilo que Tu tens para nós. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia de cada um de nós que estamos aqui. Conceda-nos o privilégio de ouvir-te e de sermos ensinados pelo Teu Espírito. Ora, Deus, para que Tu tenhas misericórdia de a minha vida e me ajude a expor para os meus irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Conceda-me graça, Pai. Eu preciso de Ti. E os meus irmãos também precisam da misericórdia do Senhor para terem os ouvidos abertos e o coração disposto para ouvir aquilo que Tu tens para eles essa noite. Deus, enche esse lugar com a Tua glória e esconda-nos na Tua nuvem. Nós precisamos de Ti, Deus. Eu preciso de Ti, ajuda-me e aos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Capítulo 33, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus,
e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. A história de Manassés aponta toda ela para a misericórdia de Deus. Até mesmo o nascimento de Manassés aconteceu em meio a um milagre, a um ato da misericórdia de Deus para com seu pai Ezequias. Manassés não nasceu por acaso, ele não nasceu por coincidência, e ele não nasceu em circunstâncias normais. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 38, você vai entender em que circunstâncias Manassés veio à luz. O capítulo 38 de Isaías nos apresenta o instante, o momento, o período em que Manassés nasceu. Aqui nós temos relatada a história de Ezequias, ou mais especificamente, a enfermidade de Ezequias, pai de Manassés. Nos 5 primeiros versículos do capítulo 38 nós lemos: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Ou seja, Ezequias, o pai de Manassés, estava doente, de uma enfermidade mortal. Ele morreria daquela enfermidade, mas ele orou ao Senhor e pediu: Deus, eu quero mais anos de vida. Deus, eu não quero morrer agora. Então Deus concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida. E foi exatamente nesse período de 15 anos de vida a mais que Deus deu a Ezequias que Manassés nasceu. Mas Manassés nasceu durante esse período de 15 anos que foi concedido a Ezequias por milagre, por bondade do Senhor. E certamente o nome de Manassés não foi dado a ele por acaso. Quando Manassés nasceu, Ezequias olhou para trás e, percebendo que Deus o havia curado de uma enfermidade mortal, e percebendo que Deus lhe estava dando novos anos de vida, Ezequias olhou para trás e disse: o nome desse menino vai ser Manassés, que significa fazendo-se esquecer. Ezequias olhava para trás e buscava se esquecer daquele passado de enfermidade. Manassés era um sinal evidente de que Deus o estava abençoando. Manassés era um sinal evidente e incontestável de que Ezequias havia sido curado completamente. Aqueles períodos de dificuldade haviam passado, dificuldade vinda pelas enfermidades de Ezequias. Manassés viveu em companhia do seu pai durante 12 anos. E certamente durante todo esse período, ele ouviu as histórias que narravam a intervenção de Deus em favor do povo de Israel. Manassés sabia que o seu nascimento não havia sido por acaso. Ele sabia que o seu nascimento havia se dado naquele período que milagrosamente Deus havia dado a Ezequias como anos de vida. Manassés sabia que o exército assírio que havia rodeado Jerusalém só não havia entrado na cidade porque o seu pai Ezequias orou ao Senhor, se quebrantou diante do Senhor, se humilhou diante do Senhor, e então Deus agiu em favor de Israel e espantou o exército assírio. Contam alguns historiadores que Senaqueribe estava ali nas muralhas de Jerusalém, e Ezequias afirmou para Senaqueribe, nós temos até uma música gravada, que Deus não permitiria que o inimigo entrasse em Jerusalém, que nem uma flecha seria tirada contra Jerusalém. Senaqueribe disse: impossível, eu conquistei todas as cidades, e com essa não vai ser diferente. Mas dizem alguns historiadores que
naquele período, naquela época em que a Síria estava rodeando Jerusalém e que estava com seus exércitos acampados próximos à cidade de Jerusalém, uma multidão de ratos invadiu o acampamento assírio e morreram 185 mil pessoas numa noite de enfermidades trazidas por ratos. E quando aqueles assírios acordaram de manhã assustados com aquela situação, eles fugiram, voltaram para suas cidades e não entraram em Jerusalém. Deus havia trazido libertação a Jerusalém nos tempos de Ezequias, e Manassés sabia disso. Manassés já havia ouvido essas histórias, de como seu pai era um homem piedoso, e de como a fidelidade do seu pai havia garantido a segurança de toda Jerusalém, de todo o Judá. Manassés tinha na sua memória, na sua lembrança e na sua história de vida todas essas recordações. Entretanto, Ezequias morreu. Morreu quando Manassés tinha apenas 12 anos de idade. E com a idade de 12 anos, como nós vimos aqui no segundo livro das Crônicas, Manassés ocupou o reino. Com 12 anos de idade, ele se assentou no trono do seu pai, em Jerusalém. E aí o texto nos diz que Manassés, durante o seu reinado, fez o que era mal perante o Senhor. Ele simplesmente fez exatamente o oposto de tudo aquilo que o seu pai havia feito. Como seu pai havia derrubado os ídolos ou os altos de idolatria, Manassés fez o oposto. Manassés edificou os altos de idolatria. Como seu pai havia destruído os altares aos Baalins e os postes ídolos, Manassés fez o oposto. Manassés tornou a edificar esses Baalins e esses postes ídolos. Como seu pai havia purificado o templo de Jerusalém, tirando toda a impureza do templo de Jerusalém, Manassés fez exatamente o oposto. Manassés trouxe impureza para dentro do templo em Jerusalém. Ele fez exatamente o contrário de tudo aquilo que o seu pai Ezequias havia feito. Ezequias purificou Jerusalém, Manassés fez o contrário, trouxe imundícia para Jerusalém. Parece até mesmo coisa assim de adolescente que é rebelde, que faz as coisas simplesmente para contrariar o pai, para ser antítese do pai. Por incrível, parece que essa era a posição e o comportamento de Manassés, o comportamento de um adolescente que é rebelde. O adolescente que é rebelde se o pai é cruzeirense ou o adolescente é atleticano. Se o pai gosta de passear e ir à praia, o adolescente diz, não, eu gosto de montanhas. E se o pai vai para as montanhas, ele diz, não, mudei, agora eu gosto de praia. Parece que Manassés agia dessa maneira, tudo aquilo que o pai dele fez, ele fez o contrário. Isso ele fez durante praticamente todo o seu reinado em Judá. Ele andou na contramão do seu pai. Ele disse não para tudo aquilo para o que o seu pai havia dito sim. Inclusive, não para Deus. Manassés virou as suas costas para Deus. Manassés abandonou a Deus e decidiu seguir os seus próprios caminhos. E apesar de Deus por diversas vezes chamar Manassés de volta, apesar de Deus por diversas vezes convidar Manassés para voltar para casa, Manassés se ensurdeceu e disse não. Ele disse não para a voz de Deus. E por isso Deus decidiu gritar. Se Manassés não queria dar ouvidos a Deus, enquanto, entre aspas, Deus falava baixinho, Deus decidiu falar mais alto. Se Manassés não queria dar ouvidos a Deus, enquanto Deus falava através dos profetas, através das pessoas, Deus decidiu falar mais alto e enviou o exército assírio contra Manassés, para que Manassés soubesse que Deus estava falando contra ele. E de fato foi o que aconteceu. Os assírios invadiram Jerusalém, prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ali preso em Babilônia, Manassés se lembrou de Deus. Ali, no auge do seu desespero e angústia, ele reconheceu o seu erro, ele se humilhou e ele orou a Deus. E Deus lhe ouviu a oração, fazendo voltar para Jerusalém, para o seu reino.
Eu gostaria de pensar alguns aspectos bem importantes aqui na história de Manassés. Alguns aspectos que precisam ser ressaltados. E o primeiro ponto que precisa ser ressaltado aqui da história de Manassés é que Manassés tinha o conhecimento de Deus. Em algum momento da sua vida, Manassés havia tido um encontro com Deus, encontro esse que havia sido transformador. Em algum instante na sua infância, Manassés havia tido uma experiência com Deus e a sua vida foi transformada. Veja aqui o capítulo 33, versículo 12. Veja a oração de Manassés. Olha como Manassés orou. O texto diz assim: ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Esse texto não diz que alguém pregou para Manassés enquanto ele estava preso, não. Esse texto também não diz que Manassés teve o seu primeiro encontro com Deus na prisão, não. Esse texto diz exatamente o contrário. Esse texto nos diz que ali na prisão, Manassés suplicou deveras ao seu Deus. E isso nos faz deduzir que em algum instante da sua vida, Manassés havia recebido algum conhecimento de Deus. Manassés havia tido uma experiência transformadora com Deus. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui da vida de Manassés e desse texto é que Manassés não era um ímpio. Manassés não era uma pessoa que nunca havia ouvido falar de Deus. Antes, Manassés era uma pessoa que já havia tido uma experiência com Deus e que havia se desviado. Essa era a história de Manassés. Ele era alguém que já havia sido marcado por Deus, mas que por algum motivo havia se afastado dos caminhos do Senhor. No instante, meus irmãos, em que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, que ela tem uma experiência com Deus, que essa pessoa é chamada por Deus, ela recebe uma marca, ela recebe um selo no coração. E Manassés havia recebido esse selo. E o selo que Deus coloca no coração de uma pessoa é um selo que não se apaga, é um selo que não se perde, é um selo que não some, porque é um selo colocado pelo próprio Deus. E essa verdade da Escritura é deveras maravilhosa. Essa verdade nos faz saber que aqueles que um dia verdadeiramente tiveram um encontro com Deus, ainda que se desviem, certamente irão voltar. As marcas divinas no seu coração vão queimar, até que essa pessoa não suporte o fogo e retorne para Deus. Essas marcas que Deus coloca no coração das pessoas, no instante em que elas verdadeiramente se convertem, essas marcas não podem ser apagadas. Esse, por exemplo, foi o fato que aconteceu com Agostinho. Agostinho foi um homem de Deus que viveu há aproximadamente 1600 anos atrás, no quarto século. Foi um homem poderosamente usado por Deus. A sua mãe se chamava Mônica, era uma mulher piedosa, era uma mulher temente a Deus, que na infância do seu filho havia criado nos caminhos do Senhor. Mas aconteceu que Agostinho se desviou. Agostinho foi para longe dos caminhos de Deus, começou a se envolver com bebedeiras, começou a se envolver com orgias, começou a se envolver com festas. E Mônica, com o coração quebrantado, vendo a situação do filho, vendo a situação do Agostinho, que ele se afundava cada vez mais, decidiu procurar um pastor e pediu a esse homem: por favor, converse com meu filho Agostinho, ele está se perdendo. E ela chorava, e ela chorava, e ela chorava. E aquele pastor voltou-se para ela e disse: filha, senhora, é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. É impossível. E de fato, num belo dia, Agostinho estava na sua casa e uma angústia tomou conta do seu coração. Aquela marca que ele havia recebido na infância, aquela marca de Deus que estava no seu coração, começou a incendiar a sua vida, começou a inquietá-lo, começou a deixá-lo desesperado. E ele saiu correndo de casa e pegou o primeiro livro que ele viu. E ele sentou-se num banco de uma praça. E ali ele chorava compulsivamente sem saber porquê, mas era a marca de Deus que antes havia sido imprimida no coração dele, que queimava ardorosamente. E então Agostinho chorando, ouviu umas crianças cantando bem longe: toma e lê, toma e lê.
Então ele pegou aquele livro que ele havia recolhido na sua casa e o abriu. E esse livro era a carta de Paulo aos Romanos. E ele abriu como muitas vezes as pessoas fazem. As pessoas, Deus me dá uma palavra, tum, e coloca o dedo. Ele fez exatamente isso. E o texto que ele abriu foi o texto de Romanos 13, versículo 11. Que diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aquela palavra era exatamente a palavra que Agostinho precisava ouvir. E naquele instante, aquela chama, aquela marca que existia no seu coração, que havia sido imprimida por Deus há tanto tempo, aflorou de tal maneira que ele se voltou para os caminhos do Senhor. Ele se reconciliou com Deus. Ali naquela praça, as marcas que Deus coloca no coração dos seus filhos, elas são marcas que jamais se apagam. Jamais. E aqui nós vemos Manassés. Manassés já havia tido uma experiência com Deus, uma experiência genuína. E por isso, naquele instante ali na prisão, sem que ninguém tivesse pregado para ele, sem que ninguém tivesse falado de Deus para ele se lembrou do passado, ele se lembrou do Deus que o seu pai servia, ele se lembrou do Deus com quem ele havia tido uma experiência tempos antes, e ele orou ao seu Deus. Aquelas marcas que existiam no seu coração começaram a incendiar o coração de Manassés. Portanto, esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente aqui na história de Manassés. Ele era uma pessoa que havia tido uma experiência com Deus, mas que se desviou. Veja o que diz o versículo 2 de 2 Crônicas 33. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Quando Manassés se desviou dos caminhos do Senhor, Manassés não se desviou mais ou menos. Manassés não ficou em cima do muro, ora indo ao templo, ora indo para as perversidades, ora fazendo oração a Deus, ora fazendo oração aos ídolos, ora vivendo santidade e ora vivendo imundícia. Quando Manassés se desviou, ele se desviou mesmo. Diz o texto que ele se voltou completamente contra Deus. Essa expressão, fez o que era mal perante o Senhor, significa literalmente, segundo o texto hebraico, que Manassés fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. A ideia aqui é que Manassés sabia exatamente aquilo que ele precisava saber, ele sabia exatamente o que ele precisava fazer, ele sabia exatamente qual era a verdade, mas que Manassés ainda assim decidiu escolher o caminho do erro. Deliberadamente, Manassés virou as costas para a verdade, virou as costas para Deus e foi viver a vida do erro, e vida essa que ele sabia que estava errada. A ideia aqui é de uma deliberada, uma voluntária oposição a Deus e a tudo aquilo que agrada a Deus. Manassés não errou por desconhecer os caminhos do Senhor. Manassés não errou por ignorância quanto aos desígnios de Deus. Manassés errou conhecendo os caminhos de Deus e sabendo o que era certo. Mesmo conhecendo a verdade, ele decidiu deliberadamente seguir o erro. E não foi uma coisa assim, uma atitude muito simples. Para piorar mais a situação de Manassés, veja o que está escrito no versículo 6. Manassés, o texto diz que Manassés queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Nó, adivinhava pelas nuvens, era goureiro, praticava feitiçarias,
tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Manassés praticava todos esses erros, não simplesmente porque ele gostava de praticá-los, mas segundo o texto, ele praticava todos esses erros, porque também ele queria provocar a Deus. Manassés queria deixar Deus irado. Manassés queria inquietar ou deixar o coração de Deus cheio de ira, mas por quê? É como aquela criança que toma determinadas atitudes simplesmente para deixar o pai irado. Há crianças que são assim, o pai diz: filho, não faça isso que o papai não gosta. Ela vai e faz. Aí ela vê que o rosto do pai fica assim, chateado, e ela acha bonito e faz de novo. É como aquela criança murrinhenta, que age desse jeito só para provocar o pai. Essa era a situação de Manassés. Ele fazia o que era mal diante do Senhor apenas para provocá-lo à ira. E foram muitas as atitudes absurdas tomadas por Manassés. Ele chegou a pegar os seus filhos para oferecer esses filhos a demônios. Ele sacrificou os seus filhos a demônios, queimando-os ali no vale de Nó. Ele profanou o templo de Deus, trazendo imundícia para o templo de Deus. A rebelião no coração de Manassés, meus irmãos, sem dúvida, chegou a extremos terríveis. Terríveis. Ele se desviou, mas se desviou para longe, em completa rebeldia a Deus. Contudo, apesar de Manassés ter se rebelado contra Deus, Deus não se rebelou contra Manassés. Apesar de Manassés ter virado as suas costas para Deus, Deus não virou as suas costas para Manassés. Da mesma maneira como um filho desobediente e rebelde nunca deixa de ser filho, Manassés, que era desobediente e rebelde, nunca deixou de ser filho de Deus. E por isso, apesar de Manassés permanecer com seu coração emudecido para Deus, apesar de Manassés permanecer com seu coração fechado para Deus, apesar de Manassés não falar absolutamente nada para Deus, Deus não se calou para Manassés. No versículo 10, segundo livro das Crônicas, capítulo 33, nós lemos: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Deus jamais deixa de falar a seu filho, ainda que ele seja rebelde. Deus jamais deixou de convidar Manassés a voltar para casa, intensamente. E o tempo verbal aqui, no hebraico, nos aponta que Deus falou intensamente com Manassés. Profetas foram enviados para alertá-lo. Pessoas se aproximaram dele para dizer: Manassés, você está errado, saia desse lugar. Manassés, Deus não está se agradando disso, saia daí, pare com isso. Manassés, saia desse lugar. Profetas foram levantados por Deus. Em nenhum momento Deus se calou. Em nenhum momento Deus virou as costas e deixou Manassés de lado. Em nenhum momento. O fato é que Deus jamais se cansa de chamar os seus filhos para voltar para casa. Deus jamais se cala quando os seus filhos estão longe dos caminhos dele. Eu me lembro dos tempos em que eu fiquei longe do Senhor. Eu já havia tido uma experiência com Deus, mas eu me afastei, eu me desviei. E por diversas vezes Deus levantou pessoas para falarem comigo. Pessoas que me alertavam dos meus erros. Não foram poucas as vezes em que eu chegava em casa de madrugada e, embriagado, eu encontrava em cima da minha estante cartas. Às vezes eram cartas da minha mãe. E eu li aquelas cartas e ela indagava: meu filho, onde você está? O que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Outra vez foi uma carta da minha irmã. E em todas essas cartas Deus falava comigo. Eu pegava aquelas cartas e eu chorava. Eu sabia que Deus estava me chamando, que eu estava andando no caminho errado. Deus jamais deixou de me falar. Eu me lembro que na semana em que eu me converti e voltei para Deus, eu estava numa viagem para Santiago, no Chile.
Eu ia participar de um encontro de estudantes de Direito do Mercosul. Eu estava indo com os meus colegas à faculdade. E quando eu cheguei ali no hotel e abri a minha mala, eu havia separado a minha roupa em casa e havia pedido à minha mãe para guardar a minha roupa na mala. Quando eu fui pegar uma camisa para vestir, caiu um papel no chão. Era um versículo da Bíblia. Em cada camisa, bermuda, calça, sapato, tinha um bilhete da mamãe, um versículo da Bíblia. Em cada um. Deus jamais deixa de falar. O mesmo aconteceu com Manassés. Deus jamais deixou de falar com Manassés. Mas Manassés ficou com o coração endurecido. E por isso, para salvar Manassés do erro, para arrancar Manassés daquele lugar de pecado e de condenação e de opressão e de miséria, Deus precisou gritar para Manassés. Na verdade, Deus deu uma sacudida em Manassés. Manassés, acorda! E é o que lemos aqui no versículo 11. Manassés não dava ouvidos ao Senhor, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Porque Manassés não quis voltar para Deus enquanto Deus usava os profetas para falarem com ele. Deus usou uma situação terrível aos olhos dos homens para trazer Manassés de volta para ele. Mas Manassés voltou para Deus em um momento de dor, em um momento de deserto, em um momento de intenso sofrimento. Foi o amor de Deus para com Manassés que levou Deus a tomar atitudes drásticas para trazer o seu filho de volta para casa. Deus precisou tomar atitudes drásticas para que Manassés acordasse do seu sono de pecado e voltasse para o lar. Esse ato de Deus não foi um ato de crueldade, foi um ato de amor, para que Manassés encontrasse a salvação eterna. Manassés precisava ter os seus olhos abertos para voltar para Deus. E Deus, meus irmãos, é capaz de fazer qualquer coisa para trazer os seus filhos de volta para casa. Capaz de fazer qualquer coisa. Abra, por exemplo, a sua Bíblia em Oséias capítulo 2. Este é um texto também muito interessante que nos apresenta essa tão maravilhosa verdade. Oséias, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Oséias 2, 5. Aqui nós percebemos também essa maravilhosa verdade impressa, de que Deus é capaz de fazer qualquer coisa para trazer o seu filho de volta para casa. Olha o que Deus fala para Israel. Israel havia se prostituído com muitos deuses. Olha o versículo 5. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Olha o que Deus faz. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. Para aqui um instante. Você percebe o que Deus está dizendo? Israel está rebelde, não quer voltar para Deus, não quer voltar para Deus. Então Deus disse: vou colocar espinhos ao redor de Israel. E espinho não é uma coisa assim gostosa de você ficar espetando em você, não. É algo que dói, que machuca. E Deus foi cercando o caminho de Israel com espinhos, de maneira que ele não conseguisse nem seguir para um lado, nem para o outro, porque ele machucava, angustiava, ele ficava perdido. E só restava uma única possibilidade para Israel. Se ele está todo cercado de espinhos, a única possibilidade é olhar para cima. Deus, me tira daqui. O espinho não é algo gostoso. O espinho não é algo agradável. O espinho machuca, dói. Mas Deus é capaz até mesmo de cercar o caminho dos seus filhos rebeldes com espinhos, para que eles voltem para casa. E aí vamos continuar o texto. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará.
Buscá-los-á sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me é então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará das minhas mãos. Farei cessar todo o seu gozo. Esses são os espinhos que Deus está colocando ao redor de Israel. Farei cessar o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: essa é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Percebe os espinhos que Deus colocou ao lado de Israel? Agora versículo 14, o que acontece? Portanto, já que ela está perdida, não tem mais nenhum lugar para sair, está cercada com espinhos. Agora Deus continua dizendo: eis que a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves dos céus, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Percebe o que Deus é capaz de fazer para trazer os seus filhos de volta para casa? Ele é capaz de cercar o caminho dos seus filhos com espinhos. Ele é capaz de fazer nascerem situações das mais complicadas, para que essa pessoa perceba que ao seu redor não existe mais possibilidade de fuga, e que o único caminho por onde ela pode seguir é o caminho do alto, o caminho para Deus. É o amor de Deus que o leva a agir assim, porque Ele deseja salvar os seus filhos da maldição eterna. Ele certamente vai salvar os seus filhos da maldição eterna, ainda que isso venha a custar, trazer sofrimento para os seus filhos em alguns instantes aqui da história. E de fato foi exatamente isso que aconteceu com Manassés. Vamos voltar ali para 2 Crônicas 33. Manassés foi levado para a Babilônia, foi humilhado, e ali diz o versículo 12 e 13, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Senhor, perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Toda essa situação Deus criou para que Manassés se arrependesse dos seus pecados e voltasse os seus olhos para Ele. No instante em que Manassés reconheceu que estava errado, no instante em que Manassés se humilhou diante do Senhor, o Senhor, percebendo o coração de Manassés mudado, decidiu abençoá-lo mais uma vez. E ele voltou a ter tudo aquilo que ele tinha antes no início do seu reino. Manassés, um filho rebelde, que teve que passar por todas essas situações de sofrimento, de dor, de marcas na alma, porque ele não quis voltar para Deus naquele primeiro instante em que Deus o chamou. Ele precisou passar por todas essas situações, mas Deus o trouxe de volta. Em toda essa história, meus irmãos,
nós vemos a manifestação da misericórdia de Deus para com os seus filhos. Apesar de Manassés ter se esquecido de Deus, Deus não se esqueceu de Manassés. Apesar de Manassés ter virado as suas costas para Deus, Deus não virou as suas costas para Manassés. Porque Manassés era filho de Deus, Deus não deixou que ele morresse no pecado. Deus fez todo o necessário para arrancá-lo do pecado e para trazê-lo de volta para uma vida de santidade e de esperança, para trazê-lo de volta para casa. É interessante, uma palavra aqui, uma expressão nesse texto: se humilhou perante o Senhor Deus de seus pais. Essa expressão literalmente significa: e ele virou o rosto para o Deus de seus pais. Sinal de que ele havia virado as costas para Deus de fato e seguido o seu próprio caminho. Mas no instante em que ele se voltou novamente para Deus e olhou para Deus, Deus se tornou favorável para com Manassés. Porque Deus não queria, e Ele jamais deixará que um filho seu venha perecer no lugar de escravidão do pecado. As marcas que Deus coloca no coração dos seus filhos são marcas eternas. E ainda que por algum instante ele se desvie, sendo ele de fato filho de Deus, Deus o trará de volta, custe o que custar. E é maravilhoso perceber que nesse tempo de prosperidade, de nova vida com Deus, o nome de Manassés mais uma vez se fez presente, fazendo-se esquecer. Agora Manassés se esquecia daquele passado de dor, de mágoas, de angústias, para viver essa nova vida de esperança com Deus. É isso que Deus tem para cada um dos filhos dele, para cada um dos que pertencem a Ele. Se você está assistindo a gente aqui pela Rede Super, dá uma passadinha lá no nosso canal do YouTube, que lá tem várias outras ministrações, pregações, louvores e muitas coisas para abençoar a sua vida. Ó, eu fico por aqui, mas espero por você na próxima semana. Um beijo, fica com Deus e até lá!